Olá amigos, vamos ao IP24, com o acionamento do conversor book. Lembrando que o conversor book, aqui tem o tiristor na entrada, o diodo logo em seguida, antiparalelo, né? Com o catodo para cima, né? E o anodo para baixo. O indutor tem série com o capacitor que tem paralelo com a carga, tá? Para ficar bem claro isso, para não dar confusão que deu na IP23, aí que era um boost. Então aqui, para calcular o indutor, a gente utiliza a equação da diferença de correntes máxima e mínima dele, né? Que é essa aqui, ó. IL máximo mais IL mínimo é diretamente proporcional ao ciclo que ele não está conduzindo, 1 menos D, né? 1 menos o duty cycle, vezes a tensão de saída, inversamente proporcional ao valor da indutância e inversamente proporcional à frequência de chaveamento. Então, quanto maior aquela frequência de chaveamento do tiristor, menor essa diferença de corrente, ou seja, tem de um menor ripple, né? Então o indutor vai ficar, se a gente passar ele para lá, multiplicando, vem para cá dividindo, delta e L, né? Fica essa expressão para calcular o indutor, conforme o ripple que a gente deseja, né? Então eu posso definir um ripple usual aqui entre 0 e 1, né? Esse KL vezes 0, que é a diferença, e máximo e mínimo. Então, com isso, introduzo ele na equação do indutor, né, 1 menos dV0, um KL, que é o fator de ripple, vezes a corrente de saída, vezes a frequência de chaveamento. Então está aqui o jeitão da curva do capacitor, aqui no caso modo de condução contínua, né, sempre conduzindo indutor e capacitor. Então uma curva de primeiro grau na corrente significa que ele é um derivador da tensão, né? Então provavelmente a tensão tinha um grau 2 aí, né? Ascendente e descendente, né? O capacitor ele tem um nível exponencial, depende do RC lá, né? O tempo de carga e descarga dele é relativo a isso, né? E ele é um integrador da corrente, um derivador da tensão, né? Então vamos lá. Aqui, partindo da expressão, né, o cálculo do capacitor em modo de condução contínua, né? Aqui a equação clássica do capacitor é um derivador da tensão, né? Então a curva, pega a curva da tensão, em cima dele deriva, multiplica pela capacitância e vai dar corrente que passa por ele. Como a ondulação do capacitor é linear, sua corrente será constante, né? Ou seja, a derivada de primeiro grau dá uma constante. E durante o tempo que a corrente do capacitor for positiva, seu valor médio também será constante, podendo ser calculado dividindo-se a área da função triângulo pela duração TS sobre 2, né? Essa duração aqui, ó. Na hora que ela for positiva, eu tenho essa corrente aqui, né? Ó. Corrente dividido por tempo, na área do triângulo base vezes a altura dividido por 2, né? Então por isso que fica sobre 4 aqui, né? Então vai ser a corrente que passa por ele, delta e L por 4. Ainda calculando o capacitor, né? A gente sabe aqui da equação do indutor, que a corrente, diferença de corrente nele vai ser essa expressão aqui, né? E também pelo fator da área lá, vai estar dividido por 4 LFS, né? Porque também o período também é relativo aí a TS sobre 2 aí, né, no caso. Então, da expressão típica do capacitor, é um derivador da tensão, né? Se eu integrar aqui dos dois lados, ó, eu obtenho a corrente, né? E se eu quiser só o capacitor, aqui vai dar um delta VC, né? A gente consegue aqui desse lado igualar aqui, né, ó, C delta VC igualar com essa expressão aqui, que é a expressão de condução dele, né? Então, capacitância vai ser diretamente proporcional à tensão de saída, dividido por 8 vezes a indutância, né? Eu vou fazer um circuito LC, né? Delta VC
frequência ao quadrado. Então aqui, ó, a variável está ao quadrado aqui. Então, para um riplo de tensão na carga entre 0 e 1, a gente vai considerar o ΔVC desse ripple menos o V0 aí, né? Essa constante aí. Então a capacitância vai ficar 1 menos D sobre 8L KCFS quadrado. Eu estou tirando aqui o ΔVC, estou colocando o KC aqui menos V0, né? De formas que eu vou estar aí tirando o V0 da parada aí, né? No tiristor, a tensão entre o dreno e a fonte maior ou igual à tensão da fonte de alimentação. Então ela vai, né, a tensão de saída, aqui no caso negativa, maior ou igual à entrada. A corrente entre dreno e fonte maior ou igual à corrente de fonte de alimentação. A frequência de operação é aqui a de chaveamento lá, né? Então, para o diodo, os parâmetros são frequência de operação maior ou igual à frequência de chaveamento. A tensão entre anodo e catodo também ela vai ser maior ou igual à entrada. E a partir da forma de onda abaixo aqui, a gente consegue calcular a corrente média que passa pelo diodo, né? Ele vai estar conduzindo só na parte menor do duty cycle, né? Então a área do trapézio equivale à corrente, né? A área do trapézio dividido pelo período equivale à corrente do diodo. O valor máximo mínimo proporcional ao tempo de duração do anti-cycle, né? do inverso do duty cycle, dividido por 2. Né? Portanto, a máxima mais a mínima é igual a 2 e 0, que passa pelo diodo, né? Portanto, a corrente entre anodo e catodo é 2 e 0, 1 menos D sobre 2, corto 2 com 2. Então, a corrente de catodo, anodo-catodo, ela é 1 menos D vezes I0. No modo de limite de condução, a corrente do indutor se anula no instante t igual a dTs, impondo corrente mínima 0 no indutor. Podemos determinar o valor crítico da indutância, como está aqui, né? Corrente mínima que passa por ele é a saída menos a corrente do capacitor, no caso lá, né? Do indutor dele mesmo, né? Então, a corrente mínima sem estipular 0, vamos ter que a corrente de saída passa para cá, para esse lado aqui, eu posso isolar o L e o C. E obtenho essa expressão aqui, ou seja, LC igual a 1 menos D sobre E vezes R2FS. Essa é a indutância LC. Ok, obrigado.